essas imagens a gente começa o dia de hoje aqui direto da Ponta Negra. Imagens que você acompanha, belas imagens para começar um dia. Estamos na nossa linda Manaus, na zona oeste da cidade. Palco hoje da nossa entrevista. Exatamente, a entrevista que acontece em um dos principais cartões postais da capital do estado do Amazonas, que vive aí, como a maioria, como todas as cidades brasileiras, o processo político, e a gente volta para a realização do Café no Ar aqui no Hotel Tropical Executive. Nossos anfitriões receberam a gente com essa mesa de café da manhã aqui, belíssima, com muita coisa regional. E hoje, para uma conversa com um dos candidatos à prefeitura da capital amazonense, Chico Preto. Esse cara sou eu. E a partir de hoje, a gente dá início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Todos os 11 prefeituráveis foram convidados. A ordem de entrevistas foi definida através do sorteio. Cada entrevista vai durar 30 minutos e não podem ser proferidas ofensas contra candidatos adversários. E a partir desse momento, o nosso tempo começa a contar. A gente conversa hoje com Marco Antônio. Não tem nada de Chico, não tem Francisco, não tem alguma coisa assim. Curioso, né? Curioso, né? De onde é que vem mesmo esse Chico Preto? Vem apelido que era do meu avô. Meu avô também não se chamava Francisco, chamava-se Antônio. Mas ele tinha uma loja que o nome da loja era Chico Preto. Então as pessoas começaram a colar o nome da loja no meu avô. Lá vai o seu Chico Preto. Pegou no pai, chegou no neto. Talvez chegue no bisneto, que é o meu filho, né? A julgar pela, não coincidência, né, mas pela tradição dos nomes. Meu avô se chamava Antônio, meu pai se chama Antônio, o meu está quase lá, é Marco Antônio, e o meu filho chama-se Antônio. Então, se for nessa sequência, talvez ele seja o Chico Preto bisneto, né? O Marco Antônio, ou Chico Preto, tem 51 anos, 30 anos de vida pública, 22 anos de mandato, né? Já está no 4º mandato como vereador, já foi 2 vezes deputado estadual, disputa pela 2ª vez um cargo ao executivo. Isso. Chico, antes da gente entrar na parte de política, tem um banquete aqui de café da manhã. Paz, seu café da manhã, bonito. seu café da manhã é assim, é parecido? Como Não, é mais é? simples, é mais simples. Cara, dentro de casa, veja, eu gosto das coisas mais simples. Então, é um ovo frito, um pão, uma manteiga cabeça de touro. E aí eu não abro mão do Guaraná, né? Desde os 15 anos de idade eu conheci aquele tal do pozinho do Guaraná. Então, todo dia de manhã tem o Guaraná para dar... Mas toma ele puro, com água tônica? Não, muita gente é faz um xaropezinho, né? Substitui o xaropezinho, cafezinho. suquinho de Guaraná com limão, e aí vai. Vamos enfrentar o dia. Falando em enfrentar, a gente vai desenfrentar um grande desafio durante essa campanha eleitoral, que é a falta de tempo na televisão dentro do horário político, né? Esse sorteio e também a definição vem da representatividade na Câmara Federal e o seu partido, Democracia Cristã, não tem deputados que consigam esse tempo. Como lidar com a falta de tempo, já que não vai ter esse espaço na TV? Olha só, na vida, Emanuel, Adriane e telespectadores, eu aprendi desde cedo uma coisa. Tem uns que choram, tem outros que vendem lenço. Então eu prefiro vender lenço. Eu não vou ficar chorando porque não tenho tempo de televisão, porque não participo dos debates. Eu vou para a rua e ainda bem que a gente tem hoje as redes sociais, uma forma da gente compensar isso. Aliás, eu acho que o povo está muito mais nas redes sociais hoje do que propriamente assistindo a propaganda política eleitoral. Então, nas redes sociais eu tento compensar, né, a falta do tempo de televisão, a falta não participar dos debates, para poder levar as minhas ideias, as minhas propostas, apresentar a minha vida para as pessoas, porque mais do que propostas, eu penso que o cidadão tem que olhar para a vida do candidato. Porque não adianta nada você ter uma vida suja, você ter uma vida cheia de processos, cheia de escândalo, e você dizer que vai fazer isso, a tua vida não é confiável. Então a gente precisa mais de uma vida confiável, né? 23 anos de vida pública, eu não tenho corrupção na minha costa, eu não tenho maus feitos, eu não desviei dinheiro, eu não roubei ninguém. E tenho propostas, então eu tento apresentar isso nas redes sociais como um diferencial, porque as pessoas olhem para mim e vejam, cara, vamos dar uma chance para esse cara. Já deram chance para o novo, já deram chance para o velho. Bora dar uma chance para o cara que está preparado. Esse é o slogan, né? Nem novo, nem velho. Preparado, né? Eu me preparei, eu comecei lá de baixo. Vereador, deputado, presidente da Câmara. E eu vejo gente que tem menos tempo de política do que eu, que me desculpe, já está todo cagado aí na política, né? O cara já está cheio de processo, já responde um monte de coisa. E depois de 23 anos, muito parecido com a história do presidente Bolsonaro, 28 anos de vida pública. E aí o povo olhou e disse, cara, bora dar uma chance para esse homem aí, que tem uma vida
que não é perfeita, mas é uma vida reta. E eu estou nessa pegada, tentando mostrar isso para as pessoas para superar essas dificuldades. Agora, o Ministério Público está contestando o registro da sua candidatura. Sim. Explique isso para a gente e como isso te deixa diante do processo. Está tranquilo diante disso? Explica isso para a gente, por favor. Estou tranquilo, porque o que o Ministério Público hoje está fazendo é uma baita de uma injustiça com a minha caminhada. O Ministério Público alega que eu estou inelegível em 2020, porém, fui candidato em 2018. E o processo que o Ministério Público faz referência é um processo de 2017 que eu fui absolvido. Então, como é que alguém que foi absolvido não pode ser candidato agora em 2020? Tem uma grande injustiça. Eu afirmo para você, Manuel, que o promotor ele foi descuidado, para não dizer uma outra palavra, em não analisar todos os documentos que eu coloquei no pedido do meu registro de candidatura. E aí, ele não analisando, vai e emite uma opinião. Não, esse aqui não pode ser candidato. E aí, alguns blogs e portais começam a divulgar isso. Cara, isso dá um atraso de vida na tua campanha, porque eu vou chegando nos lugares e as pessoas perguntam, tu és candidato? Tu és candidato por conta da repercussão de alguns links, né, de algumas matérias. E eu afirmo, eu sou candidato, porque se alguém como eu, que não tem condenação, que não responde a processo, não puder ser candidato, quem é que vai ser? Então eu sou candidato, estou na disputa, é para valer, é para fazer a diferença. O senhor já foi vereador 3 vezes consecutivas, 2 vezes deputado estadual, tentou ser governador do estado, depois voltou a ser vereador. Ao longo dessa vida pública toda, de tantos anos de mandato, qual é o seu legado? O que o senhor acredita que tenha sido sua principal contribuição, um projeto de lei que tenha sido importante, um marco para a sua carreira? Olha, eu vou te dizer o seguinte, hoje tem pelo menos 40 mil produtores no Amazonas que têm o direito de vender aquilo que produzem, macaxeira, abacaxi, peixe, melancia, cupuaçu. Então, você tem aí uma série de culturas espalhadas no nosso Amazonas. E esses produtores, essas cooperativas, essas associações, hoje têm o direito de vender para a merenda escolar do Estado. Isso foi um projeto que eu apresentei na Assembleia, conseguimos tornar lei e essa lei está aí, desde 2008, cumprindo o seu papel, fazendo com que o dinheiro que antes era enviado, de certo modo, para fora, por quê? Porque a SEDUC comprava merenda escolar de atacadistas aqui. Então era o suco que vinha de fora, era o alimento que vinha de outro estado. E os produtores aqui no entorno de Manaus produzindo e isso não era comprado. A gente conseguiu inverter essa lógica. Então hoje a SEDUC compra boa parte daquilo que é para merenda escolar, compra de produtores. Então isso é dinheiro que fica no estado, isso é trabalho que é garantido para os produtores e isso foi um projeto meu. Mas tem um outro que vale a pena comentar. Hoje no Amazonas, o bom motorista, que não tem multa ao longo de um ano, ele tem direito, quando ele vai pagar o IPVA no ano seguinte, a ter até 20% de desconto no IPVA. Isso é uma luta minha também na Assembleia, dizendo o seguinte, a gente multa quem faz uma coisa errada, porque a gente não pode premiar quem se comporta bem no trânsito. E aí surgiu o projeto, que está aí desde 2015 cumprindo seu papel, e muitas pessoas já pediram desconto, já tiveram desconto. Dá um trabalhinho, infelizmente. O governo ainda não digitalizou essa relação. Mas muitas pessoas hoje já pediram desconto e já obtiveram desconto fruto de um projeto que a gente conseguiu tornar lei no estado do Amazonas. Candidato, a Adriane evidenciou aí a sua trajetória política, né, os mandatos como vereador, como deputados. Agora, assim como outros políticos, inclusive dos que estão nesse pleito, teve muitas mudanças de partido ao longo da sua trajetória, né? Sim. PPS, PMDB, PP, PSD, PMN e agora o DC, né? O Democracia Cristã. No nosso país a gente sabe que tem muitos partidos, pessoas que se congregam no partido não pela ideologia do partido, sim, apesar de que quando o eleitor vota no partido, principalmente sim, em termos de eleições de representatividade. Como o senhor espera o voto do eleitor? É na pessoa do Chico Preto? É na ideologia do partido? Como é que é isso? Eu tenho a convicção de que as pessoas votam no candidato. Eu não estou dizendo que a ideologia, as pessoas não conhecerem quais são os teus valores, o que é que você acredita, não seja importante. Mas culturalmente o cidadão escolhe um candidato que se identifica, que consegue perceber uma vida bacana, uma vida correta, né? Que consegue perceber
os projetos, a pauta, aquilo que move o candidato. Então, eu, ao longo dessa caminhada, por uma questão estratégica, porque às vezes era mais fácil, eu teria mais condições de me eleger num determinado partido e não no outro. Lembrando, eu nunca tive programa de televisão, eu nunca tive fundação, a minha caminhada sempre foi feita, sabe, na tora, como a gente fala aqui em Manaus. Então, eu tive que mudar de partido, sim, para poder ter uma melhor possibilidade de eleição. Para o eleitor que votar agora no senhor, porque o senhor está no Democracia Cristã, por exemplo, um eleitor que vota por princípios religiosos, acreditando nas bases partidárias e ideológicas dela, ele tem garantias de que o senhor vai permanecer no partido ou se lá à frente for mais interessante mudar esse partido por uma sobrevivência política, o senhor pode mudar mais uma vez? Legal essa tua pergunta. Eu não sou cristão porque eu estou na Democracia Cristã, né? Eu sou cristão por uma convicção. E sou cristão congregando na mesma igreja, na Nova Igreja Batista, há 16 anos. Aliás, eu tenho algumas curiosidades. Eu sou casado há 26 anos, eu tenho o mesmo número de celular há 26 anos e me congrego na mesma igreja há 26 anos. E as pessoas que me conhecem sabem, né? Eu não uso esse artifício de ser cristão para poder pedir voto das pessoas. As pessoas vão ver se eu sou cristão ou não pelas minhas atitudes, muito mais do que pelas minhas palavras. Então, a questão do partido, Adriane, é realmente do momento, né? De repente você vai para um partido que te dá melhores condições de você disputar uma eleição. E isso pode acontecer, não estou dizendo que vou sair ou que vou fazer isso, mas isso em algum momento isso pode acontecer. O detalhe é que o partido A, o partido B, o partido C não vão mudar quem eu sou, a minha estrutura, o meu caráter, os meus princípios. Nunca aconteceu isso, como eu disse. Passei por alguns partidos e depois de 23 anos de vida pública, tu vê lá o Chico Preto, ficha limpa, 0 de corrupção, 0 de maus feitos, 0 de desvio de dinheiro. Então foi o partido que mudou a minha trajetória. Quer dizer, para onde eu vou, eu levo a minha história, as minhas convicções para dentro daquele partido. O senhor tem como vice nessa coronel candidatura da um Polícia coronel Militar. da Polícia Militar, né? O coronel Augusto César. De que forma a experiência dele, porque ele tem uma experiência bem grande em relação ao comando Gestor de segurança pública. de SICOMs, né? E é especializado nessa área também. De que forma a experiência dele dentro da polícia, do setor de segurança pública, pode interferir ou direcionar alguma ação dentro da prefeitura? Show. Enquanto muitos escolheram vice porque o vice tinha tempo, o vice traz dinheiro, eu escolhi um vice capaz de tomar decisões que possam melhorar a vida das pessoas que moram em Manaus. Essa foi minha escolha. Sabe, um cara que realmente venha com garra, com gana, com experiência, com currículo, para tomar decisões, porque é disso que Manaus precisa. Manaus não precisa de um vice que tenha tempo de televisão, de um vice que tenha dinheiro de fundo partidário. Manaus precisa de um vice que tenha história. E o meu vice tem história. E ele foi escolhido por isso. Policial militar, 28 anos, colocando a vida dele em risco para salvar outras vidas. E é um cara que vai me ajudar a organizar uma área na prefeitura que é sensível hoje, que é a área da segurança pública, naquilo que cabe à prefeitura. Então, o nosso projeto é armar a Guarda Municipal para quê? Para a gente poder colocar a Guarda Municipal nos terminais, nos parques, nas praças e proteger a população que está ali. Essa desculpa que a prefeitura hoje dá, não, o pessoal está sendo assaltado, está sendo agredido nos terminais, esse é problema do governo? Não, isso é problema da prefeitura. Então a gente tem que preparar o guarda municipal para que ele porte problema da prefeitura. A prefeitura administra os terminais. Então eu tenho que dar para ele a segurança necessária para quando o cara sair de casa cedo, 5 horas da manhã, 6 horas, está pegando o ônibus, ele não seja assaltado ali. E quando ele volte, da mesma forma. Só que com apito e pedaço de pau é conversa fiada, não dá para fazer. Então a gente tem que tomar essa decisão. Decisão essa que já poderia ter sido tomada. Mas o prefeito atual tem uma visão que não é a visão que o povo hoje está sentindo. Então o Augusto vai me ajudar a armar a Guarda Municipal, preparar e armar, vai me ajudar a gerenciar o trânsito na cidade de Manaus, porque ele também tem formação para isso, e a Defesa Civil. Então a gente pensa, com essas 3 atividades, criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, para que a gente possa dar uma outra pegada e levar melhor serviço para o cidadão. E ele seria o secretário nesse caso? Poderia ser, não há nada que impeça, né? Porque eu não escolhi o Augusto para ser um vice de decoração, um vice operacional, como a gente fala dentro da Polícia Militar, assim como eu sou, um cara de linha de frente, capaz de decidir, capaz de enfrentar os problemas, para fazer o problema ser resolvido. Nas suas propostas, o senhor fala de uma descentralização
da administração com a criação das Subprefeituras. subprefeituras. Como é que isso funcionaria na prática? Beleza, Manuel. Muita gente me pergunta, vem cá, essa ideia de subprefeitura, isso é invenção do Chico Preto? Não. Isso já acontece em São Paulo. São Paulo tem pelo menos 50 subprefeituras. Isso já acontece em Belo Horizonte, isso acontece no Rio de Janeiro. Esse é um modelo gerencial, um modelo de gerenciamento. Né? E você descentraliza para que o subprefeito, na Zona Leste, aliás, a Zona Leste de Manaus ela é tão grande que uma subprefeitura só não daria certo. A gente precisaria de pelo menos duas. A minha pergunta, perdão, desculpa, não larguem não a resposta. Vamos lá. Porque a gente tem descentralizados hoje, por exemplo, os distritos de obras que funcionam em locais da cidade, mas que notoriamente não atendem, alguns não atendem à necessidade específica de funcionamento do distrito de obras. É por isso que estou te perguntando sobre a operacionalização dessa subprefeitura. Não tem só o distrito de obras, tem um distrito de obras, tem um distrito de educação, tem um distrito de saúde e tem os CRAs e os CREAs, que é a área social. Então, já há uma descentralização. O que é que não está acontecendo, Emanuel? É que esses 4 braços da prefeitura, eles não conversam entre si. Quer ver? Vou te dar um exemplo, para você entender, Adriane e o telespectador. A prefeitura de Manaus, ela, rotineiramente, ela vai para os bairros tapar buraco, asfaltar ruas. Já percebeu que está sendo muito comum nessa época agora, aliás, não é nessa época da eleição, mas antes, a prefeitura asfaltar uma rua e em menos de 30 dias a Águas de Manaus rasgar a rua de cabo a rabo? Aquilo ali é dinheiro jogado fora, aquilo ali é desperdício de serviço. Então, esse gerenciamento, esse entrosamento é fundamental para uma situação como essa, mas para uma série de outras situações, para que a gente ganhe eficiência, para que a gente ganhe, não desperdice dinheiro, porque quando a prefeitura asfalta, sem ligar para Águas de Manaus e perguntar, vocês têm algum serviço aqui? A prefeitura asfaltou Águas de Manaus, rasgou, vai ter que asfaltar tudo de novo. Esse asfalto poderia ter resolvido o problema da tua rua, poderia ter resolvido o problema de outras tantas ruas, mas a ineficiência fez com que esse dinheiro fosse jogado fora. Então, a subprefeitura é o gerenciamento dessas atividades, é o entrosamento, tem que falar a mesma língua para a gente não jogar dinheiro fora. Agora, a gente vai resolver outros problemas. Cada bairro tem uma situação. Tem bairro que o problema é a beira do Igarapé que está sendo ocupada, tem bairro que o problema é o campo de futebol que não está sendo administrado. Então, as subprefeituras vão agir sobre os problemas localizados da comunidade, com o apoio da prefeitura, óbvio, de recursos, de projetos, de investimentos, mas vão agir em cima do problema que a comunidade vive. Eu tenho certeza que a gente melhora muito essa relação, porque o prefeito ali na Compensa, às vezes envolvido em burocracia, cheio de papel para ler, para assinar, ele não consegue enxergar os problemas que estão acontecendo na cidade. E aí quando você bota um subprefeito, um cara que só vive aquela comunidade, só vive aquela realidade, ele vai ter autonomia, porque ele não vai ser um assessor de luxo, ele anotar problema para vir despachar. Ele vai resolver e melhorar, como eu disse, o dia a dia da comunidade aqui na cidade de Manaus. Candidato, nós estamos aqui na Ponta Negra, em um dos principais hotéis da cidade, e dentro do seu plano de governo, uma das propostas é estimular a vinda de outros hotéis que fazem parte de grandes redes internacionais para a capital, dessa forma, atraindo com a isenção da alíquota de ISS. Por outro lado, a gente percebe que depois do boom da Copa do Mundo, muitos dos hotéis que hoje já estão aqui, eles não têm uma lotação contínua. Como, antes de trazer o hotel, trazer o turista para que fique dentro desses hotéis? Legal, Adriane. Olha só, primeiro, é preciso ter a humildade de que eu não sou especialista em turismo. Mas aqui em Manaus tem uma série de segmentos que fazem o turismo acontecer. Bares, hotéis, restaurantes, os agentes de viagem, os turismólogos e tal. Então eu penso que a prefeitura tem que ter a humildade de ouvir esses segmentos todos para entender o que é o papel da prefeitura. Porque a prefeitura não vai atender o turista no táxi. Não é a prefeitura, é o taxista. Não é o prefeito que vai atender o turista no hotel, é o hoteleiro, né? O dono do hotel, o ramo de hotelaria. Então, o que a prefeitura pode fazer para atrair mais pessoas para a cidade de Manaus? Então, ouvir é a primeira providência. Segundo, entender que quando o turista vem para Manaus, ele precisa ter uma infraestrutura de algo que é fundamental hoje para as nossas vidas, internet. A gente anda em vários lugares, aqui mesmo, aqui, do lado da Ponta Negra.
O único lugar que tem internet ali é naquela parada de Dubai, aquela parada milionária que a prefeitura construiu. Você anda na Ponta Negra inteira, não tem mais internet. Aí o turista quer mandar um selfie, quer gravar um vídeo, isso é divulgação espontânea da cidade. A gente tem que dar infraestrutura de internet. Como é que a gente resolve isso? Parceria. Chama uma operadora, bota a internet aqui, top das galáxias, e a gente deixa ele explorar a propaganda da imagem dele. Vamos fazer uma troca. A gente anda pelo centro da cidade e não tem banheiro, cara. Como é que a gente vai resolver isso? Parceria público-privada. Quem é que quer construir banheiros no centro e em outros lugares que a prefeitura determine? Ele vai construir, ele vai explorar o banheiro. R$1, R$2, R$3, mas a gente vai oferecer o serviço. Aí um outro lance é divulgação da cidade de Manaus. Eu vejo a prefeitura hoje gastar dinheiro colocando propaganda na Folha de São Paulo. Sabe o que o povo está vendo hoje, Manuel? Está vendo Netflix, está vendo a Prime Videos. Então, esses são os lugares que a gente tem que divulgar a nossa cidade, lugares que o povo está vendo. E não na Folha de São Paulo, que para mim é ineficiente esse tipo de divulgação. Mas olha só, turista chega aqui, a gente ainda está dando panfleto para ele. A gente tem que dar um aplicativo para o turista se guiar na cidade de Manaus, pô. Baixa o aplicativo de Manaus para conhecer os pontos turísticos, para conhecer os serviços, para conhecer os serviços públicos da prefeitura, passeios. Isso já acontece no mundo inteiro. Tá? E para concluir, o centro de Manaus tem um roteiro turístico da cidade. O cara chega em Manaus, ele vai visitar o teatro, vai visitar o Largo São Sebastião, o Adolfo Lisboa, Praça da Matriz, Praça da Polícia, ali o roteiro turístico. Eu penso que a prefeitura pode agir em parceria para a gente pegar ali na área do centro, do porto, pelo menos 3 galpões e criar mais um incentivo permanente para que o turista, quando vem em Manaus, além de visitar esses pontos, ele possa visitar. A gente está chamando de Cidade do Folclore. A gente vai pegar 3 galpões, num galpão, bora chamar o pessoal do folclore que está aí nos bairros, e de quinta a sábado, de quinta a domingo, colocar apresentações permanentes para o nosso povo e para o turista. No outro galpão, bora colocar nossa comida, porque comida é cultura, é turismo também. Né? Vai colocar o churrasquinho de gato, vai colocar o croquete de macaxeira, vai colocar a farofa de camarão. E no outro galpão a gente ter, sabe, outras manifestações culturais, música popular amazonense, poesia, ou seja, a gente precisa criar um roteiro a mais para que o turista, quando chega em Manaus, ele fique 1 dia a mais, 2 dias a mais, porque é dessa maneira que o dinheiro fica na cidade. Hoje o turista chega em Manaus, fica 1 dia, aí ele vai para o mato. Ele chega em Manaus, vai para o mato, passa 1 dia e vai para o mato. A prefeitura tem que discutir com esses segmentos estratégias para que ele fique 1, 2 ou até 3 dias a mais. Então, a gente tem que incentivar atrações, acontecimentos, para que ele chegue aqui e fique o maior tempo, porque ele deixa dinheiro na mão do Uber, na mão do táxi, no bar, no restaurante, nas atrações culturais da cidade de Manaus. Ele ficando mais aqui, é mais emprego, é mais dinheiro que circula. Chico, o nosso tempo está caminhando. Como você citou o centro, eu queria articular a pergunta com uma das suas propostas, que é de trazer galerias aqui, incentivar a arte, ao mesmo tempo pedir para você falar sobre a situação do centro, que a gente tem no centro hoje galerias que não são de arte, que receberam pessoal que estava na rua, que foram para a parte interna, e aí outras pessoas que ocuparam as ruas. Como é que resolve, como é que lida isso? E criar espaços. Talvez seja cultura, o povo não gosta muito de entrar, né? Na rua está ali disponível, está passando, dá uma o cara olhada. que compra no camelô, Emanuel, ele compra porque ele está passando e está vendo. Se ele não vê, ele não compra. Como lidar com isso? Qual a tua proposta? Olha só, não é fácil, tá? São decisões difíceis que um prefeito tem que tomar, porque se gastou milhões e milhões de reais com o projeto de reestruturação do centro. Esse dinheiro público, tá? Dinheiro nosso. E eu acho que a gente não pode simplesmente abandonar e jogar tudo isso no lixo. A gente tem uma estrutura de shopping subutilizada praticamente. Então, olha só, a primeira coisa, quem está hoje numa galeria, o cara está se sentindo injustiçado porque, como você falou, tiraram, colocaram, alocaram numa galeria e depois permitiram que um monte de gente voltasse. Então, não é fácil, mas você tem que retirar as pessoas que estão irregularmente no centro da cidade. Você vai retirar? A gente vai trabalhar para isso. Tá? Sem bater em ninguém, sem espancar em ninguém, isso é coisa de outros prefeitos. Comigo tem que ter firmeza, mas a gente precisa tomar essa providência. Tá? Para poder o quê? Valorizar as pessoas que estão ali na batalha, na labuta, nas galerias populares. Sentar com a prefeitura, ou seja, a gente enquanto prefeitura e os camelôs que estão no centro,
nas galerias, discutir metodologias, caminhos, para que as pessoas possam ir para as galerias e ver os produtos. Então, sempre colocar serviço público é uma estratégia, né? Vamos colocar serviço público de assistência social, de atendimento ao turista, serviços públicos de documentação. É sempre uma estratégia para você dar movimentação nas galerias populares. Agora, o mais injusto é exatamente isso. Colocaram os camelôs na galeria e deixaram que outras pessoas voltassem para o centro e estejam aí competindo de maneira injusta com quem está dentro da galeria, cumprindo seu papel, e agora um monte de gente voltou para o centro. Isso tem que ser enfrentado. Candidato, antes da gente partir para as suas considerações finais, gostaria de perguntar sobre o seu futuro político, caso não deu certo. Hoje o senhor é vereador da cidade de Manaus, nos últimos 25 anos esteve só durante 2 anos sem mandato, então ou era vereador ou era deputado. Caso o senhor não vença a eleição, o que o senhor pretende fazer no ano que vem? E também numa possibilidade de segundo turno, já pensa em alguém que conseguiria o seu apoio? Vamos lá, eu primeiro penso em estar no segundo turno. Esse é o meu foco. Estou trabalhando dia e noite, sabe, da forma mais intensa possível, da forma mais verdadeira possível, para que eu tenha essa chance de chegar ao segundo turno. Então esse é o meu foco nesse momento. Não deu certo? Olha, eu nasci nu e sem mandato. A política, ela entrou na minha vida como um sacerdócio, como uma espécie de vocação, né, para tomar decisões, para fazer a diferença, sabe? Na hora que a gente estiver cobrando, na hora que a gente está falando, na hora que a gente está apontando caminhos. Então, meu futuro pertence a Deus acima de tudo, né? E depois, enquanto eu acreditar na política, pertence aos cidadãos da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Trabalharia na área Eu de sigo cumprindo, sabe, com aquilo que eu acredito. Não roubando as pessoas, não mentindo para ganhar votos, sabe? Uma vida tranquila, limpa. Depois de 23 anos, sabe, Adriane? Eu não tenho apartamento em Miami, eu não tenho lancha, eu não tenho fazenda, eu também não tenho processo. Eu só tenho a vontade, cara, de tomar decisões que possam melhorar a tua vida. E eu me preparei para isso. Se ano que vem eu não estiver na política, adivinha? Trabalhar como qualquer cidadão, né? Eu não vivo da política, eu vivo do meu trabalho. Então, eu sou advogado por formação, vou defender as pessoas, vou tentar ajudar as pessoas com o meu conhecimento na área do direito e, dessa maneira, ganhar o meu sustento de maneira digna. Eu não vou correr atrás de cargos na administração de quem quer que seja. Então, meu futuro a Deus pertence e eu confio que Ele tem sempre o melhor para mim. Esse já é o momento das considerações finais, né, meu diretor? Já temos aí 30 segundinhos para o senhor. 3 minutos é o tempo. Opa! Que o senhor tem aí para fazer as suas considerações. Bom tempo. Olha só, eu não sei se você que está me vendo agora, se você já escolheu o seu candidato. Mas se você escolheu, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu voto daria orgulho para a tua família? Você já parou para pensar nisso? O teu voto daria orgulho para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa ou para o teu marido? Eu tenho 23 anos de vida pública e tomei uma decisão que não é fácil, de colocar a minha vida para que você analise, veja as minhas propostas, veja os meus projetos. Eu tenho um perfil no Instagram que é o Manaus Precisa 27, confere lá, as principais propostas estão ali. E eu venho com essa vida limpa, confiável, querer ser o teu prefeito, para tomar as decisões que a cidade precisa. Transporte coletivo, segurança, saúde pública, tem uma série de desafios no nosso dia a dia. E sabe por quê? Não é que eu me julgo melhor do que ninguém, mas sabe por que eu consigo fazer mais do que os outros candidatos? Porque se você olhar para trás de mim, você não vai ver maus caminhos, sabe, desvio de dinheiro na saúde, você não vai ver lava-jato nas minhas costas, você não vai ver incoerência na minha vida. E aí, um cara que tem essa firmeza, um cara que tem essa história, um cara que tem essa independência, não tem rabo preso, esse cara pode tomar as decisões que você tanto precisa na cidade de Manaus. E eu agradeço, né, essa oportunidade que a Rede Calderaro nos dá, porque sem tempo de televisão, tempo, né? Sem participar dos debates, eu estou aqui para pedir que você olhe para a minha vida e me dê uma oportunidade, é uma oportunidade que eu estou pedindo, para que eu possa tomar as decisões que você quer ver na prefeitura. A minha história, como eu disse, não é perfeita. Perfeito só Jesus, irmão. Mas a minha história me qualifica
A minha história ela é confiável, para que eu possa trabalhar todos os dias. Saúde, educação, meritocracia, sabe? Colocar gente com competência para me ajudar a administrar, para que a gente possa melhorar a cidade de Manaus. Eu não vou resolver todos os problemas em 4 anos, impossível. Mas eu tenho a convicção de que eu posso te dar um melhor transporte, uma melhor saúde, uma melhor educação. Eu sou o Chico Preto, vereador na cidade de Manaus nesse momento e candidato a prefeito da minha cidade, da nossa cidade. Eu te peço uma oportunidade. O meu número é 27. Obrigada, Chico, por sua Obrigado. participação, por ter aceitado o nosso Obrigado, convite. Manuel. A gente está aqui no Tropical Executivo tomando café da manhã, no Café no Ar, no retorno das nossas entrevistas nesse formato. Eu estou no cafezinho, o Manuel está no suco. Eu vou de aguinha. Chico está na água e assim a gente encerra a entrevista de hoje e amanhã daremos continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus.